portanto, ao lado de fora, no maior calor do dia. Não são informações e palavras irrelevantes, pelo contrário. A gente consegue talvez imaginar esta cena, a figura de Abraão, sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Se nós moramos num lugar quente, e esse tempo ainda mais, a terra do povo de Deus, a terra de Jesus é muito mais do que a nossa. Deserto. Essa imagem de Abraão sentado à entrada da tenda, do lado de fora, no mais calor do dia, no horário que o sol ardia de forma mais intensa, exprime um cansaço, um abatimento, uma fadiga. Só que essa história será transformada quando Abraão tem essa experiência com Deus. O encontro com Deus muda uma vida de verdade. A vida que é alcançada pelo Senhor nunca mais é a mesma, sempre se transforma. Aliás, é o critério, é o que legitima, é o que atesta quando o encontro é sincero. A vida muda. As coisas de antes não ocupam mais o lugar principal em nosso coração. As nossas prioridades mudam, muda até o jeito de falar, de agir, de se comportar. Nada mais é como antes, tudo se transforma. Se transforma o nosso coração, se transforma a nossa capacidade de ver as coisas, se transforma o nosso relacionamento com Deus. O certo é que Abraão está vivendo essa experiência, a fadiga, o cansaço, e o Senhor aparece para ele. Neste encontro com o Senhor, faz com que Abraão tenha uma atitude diferente. Ele se coloca de pé e se lança aos pés do Senhor, se prostra, reconhece quem está ali diante dele, e existe no coração de Abraão uma necessidade de permanecer junto com Deus. E ele faz isso em forma de oração. Se eu ganhei a tua amizade, não prossigas, não vai adiante, sem parar junto de mim, teu servo. É como se quisesse dizer, no meio do calor que eu estou vivendo, e não um calor físico, é o abatimento da alma mesmo, da escuridão da alma, permanece comigo, fica comigo. É uma prece sincera de alguém que necessita do amado, do Senhor, alguém que deseja permanecer com Ele. E assim se faz, porque graças a Deus a gente tem um Deus que se deixa encontrar, que se apresenta à nossa vida também, que está a todo momento nos buscando, principalmente quando estamos vivendo esta mesma experiência, do abatimento, da desolação, do cansaço, não um cansaço do corpo, um cansaço da alma. E como seria bom também, se a gente tivesse esta mesma vontade de Abraão, de permanecer junto com Deus, de estar com Ele, de nos colocarmos aos seus pés, de nos prostrarmos ali, de reconhecer que somente Ele é capaz de trazer o alívio para a nossa alma. Abraão planeja tudo. Olha, vou servir pão, a carne, vamos para dentro da tenda. Vai percebendo e notando como a atitude vai mudando. Aquele que antes estava fora da tenda, no calor, consegue encontrar agora a sombra. Ele entra para dentro da tenda, da sua intimidade com o seu Senhor, e ali ele pede que a esposa reserve a farinha, não qualquer uma, da mais fina. Vai ele mesmo atrás do bezerro, mas o melhor bezerro, para nos mostrar também que para Deus o nosso melhor, não o que sobra, não o resto da nossa vida, serve para o nosso tempo também. Para Deus o melhor do nosso tempo, o nosso melhor sempre. Para Deus a gente precisa ofertar o que existe de melhor em nós, e é isso que Abraão faz.
ele reconhece quem está ali e ele deseja ofertar o que tem de melhor. Depois, Abraão vai até a sua esposa Sara e o Senhor pergunta por ela: aonde está Sara, tua mulher? Está na tenda, está aqui. E existe ali uma promessa de Deus: eu voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Para a gente contextualizar um pouquinho, de forma breve, a história de Abraão e Sara, eles já estavam em idade avançada. Aquela época, a época de Jesus inclusive, um casal que não tinha filhos, era tido como uma maldição, era um castigo. Hoje em dia parece normalizar isso, né? O casal não querer filhos, e é contraditório ao matrimônio. Não é compatível a vida matrimonial não desejar filhos. O matrimônio precisa estar aberto à vida. Não era que eles não queriam, eles não geraram. Já estavam em idade avançada. E aquilo era visto, não era uma ideia correta, evidente, mas era visto por todos como um castigo. Era um casal que tinha sido amaldiçoado. Estavam colhendo os frutos dos pecados deles ou dos próprios antepassados. Só que Abraão e Sara nunca esmoreceram, nunca duvidaram, nunca questionaram. É por isso que eu disse para vocês que ele é o protótipo de fé, do homem que coloca Deus como prioridade, aonde nada mais importa, a não ser fazer a vontade de Deus. Deus havia prometido a Abraão uma descendência, ele manda, olha para o céu, consegue contar as estrelas? A tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. E, no entanto, Abraão não tinha gerado, não tinha filhos. Mas como uma descendência tão numerosa com um casal que não tinha filhos? Deus, nessa leitura, faz a Abraão uma promessa: no ano que vem, eu voltarei, neste mesmo tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Talvez quando a gente lê esta leitura, quando se fala no ano que vem, a gente entende isso, sei lá, como um tempo assim, cronológico, sabe? Daqui 365 dias, Sara terá concebido um filho e eu vou voltar aqui e terá se realizado as promessas de Deus. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ver este ano, o ano que vem, como o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Só que Abraão e Sara não questionam os planos de Deus, eles não questionam a demora de Deus. Já estavam em idade avançada, eles vivem esta demora de Deus numa expectativa de que o Senhor sempre tinha para eles o melhor. Sara iria conceber. Primeiro ela permite que Abraão se deite com a escrava Agar. Essa tem um filho, Ismael. Não era ainda o fruto da promessa, não era aquele que deveria ser o herdeiro de Abraão. E depois, Sara ainda vive isso, Abraão e Sara têm Isaque. Certa vez, Deus decide colocar Abraão à prova. E ele pede que Abraão sacrifique o próprio filho, Isaque. Abraão não questiona. Ele faz aquilo que o Senhor havia dito. Pega Isaque, pega a lenha, se dirige ao Monte Moriá. No caminho tem tons até de crueldade. O menino Isaque se volta para o papai e diz: olha pai, a gente tem a lenha, tem o facão. Onde está o novilho que a gente vai sacrificar? Qual a resposta de Abraão? Deus há de prover. Deus vai providenciar. Percebe? A fé inabalável, não questiona. É alguém que vive as demoras de Deus com a consciência de que o Senhor não o abandona. É alguém que vai vivendo de acordo com a vontade de Deus. Alguém que sabe
que se não estiver nos pés do Senhor, que não estiver ali, diante dele, para ouvir aquilo que ele tem para falar, não terá vida plena, não terá paz. E Abraão vai vivendo de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus queria para a sua vida. Talvez isso nos ensine um pouco sobre o evangelho de hoje também. Jesus vai a um povoado, a gente sabe que povoado é esse, por mais que Lucas não mencione, é Betânia, aonde morava Marta e Maria. Os irmãos de Betânia, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, eles têm uma afinidade com Jesus, não eram outras pessoas, assim, pelos próprios textos bíblicos a gente sabe que Jesus tinha um carinho especial por estes irmãos, um apreço. Não é a primeira vez que o Senhor está ali. Nos próprios textos evangélicos a gente sabe desta visita. Jesus vai voltar a Betânia em ocasião da morte de Lázaro. Ali será uma cena comovente, inclusive. O evangelho nos conta 2 ocasiões onde o Senhor chora, não mais do que isso, mas por alguém, por uma pessoa, é somente por Lázaro. Jesus chora quando se depara com a cidade de Jerusalém, ao ver a incredulidade das pessoas, ao ver a falta de fé das pessoas, então chora por um todo. Mas por alguém, por uma pessoa, Jesus só chora diante do amigo morto, Lázaro. É o menor versículo da Bíblia, inclusive, né? E Jesus chorou, para enfatizar justamente o momento que é importante. E Jesus também voltaria ali 2 dias antes da Páscoa, para uma despedida, aonde Maria unge os pés do Senhor. Então, eram pessoas muito queridas por Jesus. Ele ia muito a Betânia. Quando Jesus chega à casa de Marta, ela o recebe. E recebe com muito amor, inclusive. Não vamos julgar Marta, porque Marta somos nós. A gente precisa se identificar com ela. Marta recebe o Senhor que ela amava na sua casa e se ocupa dos afazeres. Eu acho que todos nós faríamos isso no final das contas. Quando a gente recebe alguém que a gente ama, que a gente quer bem, a gente faz de tudo para que aquela pessoa seja bem recebida, acolhida. Talvez o cuidado que a gente tem é uma demonstração de amor, inclusive. A maneira que a gente faz a comida, a maneira que a gente prepara a mesa, que a gente acolhe, é um carinho, é uma forma de demonstrar que amamos. Marta se incomoda, porque a irmã, desde quando o Senhor tinha chegado, escolhe sentar-se aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. Maria faz aquilo que Abraão faz, se coloca diante de Deus para escutar aquilo que Ele quer falar. É o ideal, é aquilo que deveria existir no nosso coração também. Antes de qualquer coisa, uma necessidade ardente de nos colocarmos diante de Deus. Por isso ela se aproxima do Senhor Jesus e diz: não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar também. O Senhor se volta para Marta e abre os olhos dela. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa te é necessária. Jesus não dá um carão em Marta, não é isso não. Ele abre os olhos de Marta. É por isso que é bom a gente entender o Evangelho como um todo. Porque se a gente sabe disso, a próxima vez que Jesus voltar a Betânia, que será em ocasião da morte de Lázaro, Marta terá uma atitude totalmente diferente, não será essa mesma aqui. Marta vai correr aos pés do Senhor, antes mesmo de ele chegar na sua casa,
ela sequer vai esperar Jesus chegar, ela vai até ele, porque ela deseja se encontrar com ele, e ali Marta não vai ser mais como desta vez, ela vai se atirar aos pés de Jesus, assim como Abraão faz, e reconhecer quem está diante dela. Olha, Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabe, ela reconhece que o Senhor era capaz de fazer um milagre na vida dela. Jesus abre os olhos de Marta. Tu te preocupas, andas agitada demais por muitas coisas, e uma só coisa é necessária. Quando eu falo para vocês que Marta somos nós, é porque hoje mais do que nunca nós vivemos numa vida parecida demais. Nós estamos preocupados com muitas coisas, nós estamos angustiados, agitados demais por muitas coisas. São muitas preocupações no nosso coração, a gente vive estressado por muitas coisas. Nós moramos numa cidade, a maioria de vocês pega um ônibus, sai para trabalhar de madrugada, para essas minas afora, chega à noite já, nós não temos mais tempo para nada. Junta-se a isso as preocupações da vida, é o cotidiano, é nossa casa, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente se encontra exatamente assim. As preocupações da vida fazem com que nos distanciemos de Deus, como se a gente não tivesse mais tempo para Ele também. E tudo isso, esta correria, esta vida agitada demais, faz com que a gente vá dando espaço para sentimentos ruins tomar conta do nosso coração. Nós vamos nos tornando pessoas impacientes, nós vamos nos tornando pessoas bravas, agressivas, começamos a reclamar de tudo, como se nada estivesse bom, amanhecemos já reclamando, porque a gente não tem momentos de se colocar aos pés do Senhor, como Maria faz, se coloca aos pés de Jesus para escutar aquilo que Ele tem para falar. É isso que está faltando à nossa vida, é a capacidade do desacelerar, de parar um pouquinho, rever a rota de nossa vida, é um olhar para dentro de si, para sair de fora da tenda e entrar para dentro, para a intimidade da nossa vida, para a gente perceber a maneira como nós estamos vivendo, se estamos vivendo exatamente assim, uma vida corrida, sem sentido, vazia, que não é capaz de preencher. A vivência de Marta é um reflexo da casa de muitos de vocês. E infelizmente, pouquíssimas casas que estão aqui têm esta atitude de Maria, de se colocar aos pés do Senhor. E ainda é um pouco pior, porque às vezes a gente faz sem amor. Ao menos Marta fez com amor, ela queria acolher bem o mestre, mas por conta desta correria que a gente vive, a gente nem com amor faz aquelas coisas do cotidiano da vida, reclamamos de tudo. Não olhem um para o outro nesse momento, né? Reclamamos de tudo, reclamamos disso, daquilo, nada está bom, é uma insaciedade, um vazio dentro do coração da gente. Nós não temos um olhar de gratidão, a gente não tem sensibilidade para reconhecer a presença de Deus que passa na nossa vida, na nossa história. Nós não conseguimos mais parar diante do Senhor, nos colocarmos diante dEle. E se a gente não tem esses momentos, a vida se torna realmente um fardo. Fica pesado viver. É sem sabor, é sem graça. A gente vai somente vivendo por viver. Amanhã, o teu despertador vai te chamar e vai ser somente mais um dia. Você vai sair para trabalhar,
Você vai chegar à noite e está somente vivendo uma vida que é morna, porque não tem momentos como este. Existe o extraordinário do encontro com Deus, de se colocar diante dele, e eu entendo desta forma. O extraordinário é este momento que nós estamos, é a missa dominical. É quando o coração da gente sente essa necessidade de sair deste mundo, de entrarmos aqui e nos encontrarmos com Ele. Muitos de vocês estão fazendo um encontro sincero, estão ouvindo a palavra, permitindo que ela caia no coração, estão aproveitando para rezar. Outros não, estão dispersos, já preocupados em outras coisas, no que deve se fazer amanhã, preocupados e pensando naquilo que vai fazer depois da missa, sei lá, aonde eu vou lanchar, aonde eu vou comer, ou coisas do tipo, porque não temos a capacidade de nos colocarmos diante de Deus. Mas graças a Deus você está aqui. É um momento que a gente tem de desacelerar, de parar um pouquinho, de ir até o encontro do Senhor, de se colocar diante dEle. É o extraordinário da nossa vida. E é bom quando a gente chega assim numa maturidade, eu sei que muitos de vocês têm, que eventualmente, quando, sei lá, falta uma missa de domingo, não sei, está viajando, alguma coisa do tipo, não deu para ir, ou... bom, não tem outra palavra para dizer, sei lá, né, faltou vergonha na cara, né, foi por coisa pouca mesmo, né, não veio, né, mas tem aquela culpa, sabe, assim, poxa vida, faltei a missa, a semana sem graça, não é a mesma coisa, não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo encanto. Outros não, normaliza, faltei, domingo que vem eu vou, e está tudo certo, né, mas para a maioria de nós, é um peso, é um fardo, é um vazio, porque é o nosso encontro com o Senhor. É quando a gente desacelera para estar ali, para escutar a sua palavra, para nos abastecer. Só que a gente precisa cultivar os momentos que são ordinários na nossa vida. É o cotidiano. São momentos onde só você e o teu Deus, de descanso, como Maria, que se coloca aos pés de Jesus para escutá-lo. Eu poderia dizer várias coisas que a gente pode fazer para ter momentos assim. Por exemplo, eu estou passando aqui na frente da igreja, São Sebastião fica aberta, né, o dia inteiro. Não passa, somente passa não. Desacelera, literalmente falando. Desacelera o carro, a moto, a bicicleta, os teus passos. Entra, vai lá na capela. Oi Jesus, eu estou aqui. Não precisa falar muitas outras coisas não. São momentos de se colocar aos pés do Senhor. Momentos que mudam o dia da gente. Momentos que transformam a nossa vida. Amanhã cedo, por exemplo, quando você acordar, obrigado Deus, pelo dom da minha vida. Obrigado porque eu estou acordando. O povo judeu tem essa oração que é bonita e inspiradora também, né? O Shema Israel. Fala Senhor, teu servo quer te escutar. Só que Deus não vai nos falar como eu vos falo agora. Ele não vai aparecer a você e dizer aquilo que Ele quer. Que bom seria, né? Eu particularmente, para mim nunca apareceu, não assim de forma física. E graças a Deus por isso também, porque isso me dá uma vontade de buscá-lo ainda mais. Ele se mostra de diversas maneiras. Mostra em coisas simples, pequenas. E se eu não tenho uma sensibilidade do meu coração, eu não consigo de fato enxergá-lo. Eu não consigo vê-lo. Deus aparece para Abraão nessa imagem de 3 homens. Só que ele vê ali a presença de Deus. Para a gente conseguir enxergar Deus, é necessário sensibilidade do coração. Se eu ando apressado demais, se eu ando agitado demais, eu não vou conseguir vê-lo de verdade, tampouco ouvi-lo. Eu preciso desacelerar. Vai lá, fala Senhor, eu quero te escutar, rezar, não é só falar, engana-se. Se você acha que oração se resume no falar, pelo contrário, gente, nós temos uma necessidade de contemplação, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade também. Esse mundo está barulhento demais,
muitas vozes falando ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade ao silêncio. Nós somos rodeados de barulho. No seu bolso tem barulho, tem celular vibrando, tocando. Estamos rodeados disso a todo momento. Nós não temos estes momentos de silêncio. Deixar Deus falar. Estar ali, fala, Senhor. Eu não quero dizer nada, eu quero te escutar. Eu quero desacelerar, silenciar o meu coração. Eu preciso escutar a tua palavra, eu preciso saber aquilo que tu tens para a minha vida. Para um pouquinho para pensar, por exemplo, o que você escuta no carro, no celular, no seu fone de ouvido? Talvez só escuta isso que é passageiro. Sertanejo, funk, não sei mais o que. Gente, eu não estou aqui nem questionando música secular. Eu escuto. Mas você ouve assim, músicas que te colocam diante de Deus? Tem isso na sua vida? Ou é só isso? Tu andas preocupado demais com muitas coisas. E uma só coisa te é necessária. A gente anda preocupado demais com isso, tudo que passa, que é passageiro. Só que a gente não tem buscado aquilo que realmente é capaz de preencher o nosso coração. E vivendo desta forma, é preencher vazio com mais vazio. O coração sempre vai ser sedento, nunca vai ser pleno, nunca vai ser saciado de verdade. É como se sempre estivesse faltando algo, nunca se completa. Santo Agostinho dizia, né? Tarde te amei, beleza tão antiga, tão nova. Eu te procurava fora, tu estavas dentro. Eu te procurava longe, você estava tão perto de mim. Meu coração ficou inquieto, andava inquieto, e só descansou quando te encontrou. O nosso coração só descansa quando se encontra com o Senhor. É por isso que a gente tem aquela sensação que mesmo diante do caos da vida, mesmo diante do cansaço, do abatimento da nossa alma, se temos esta capacidade de nos colocarmos diante de Deus, é como se encontrássemos ali paz, refrigério. Nós não precisamos de mais nada. Não é férias que traz descanso à tua alma. Aliás, o contrário, quando a gente sai de férias, a gente volta mais cansado ainda, né? O que dá o descanso à nossa alma é aquela mesmíssima atitude de Maria, de Abraão, se colocar aos pés do Senhor. E a gente precisa ter momentos como estes, na nossa casa, na nossa vida, momentos sublimes. Rezar o terço, falo tanto isso para vocês, né? Desacelera, uma vez por semana. Eu não concordo muito com esse negócio de a partir de agora eu vou rezar tudo, porque não vai dar certo, logo você para pelo caminho. Mas faça compromissos que você é capaz de alcançar. Por exemplo, rezar o terço com a sua casa. Gente, 15 minutos a gente reza um terço. 15 minutos, de uma semana inteira. Desacelera. Só que naquele desacelerar, faz um combinado. Olha, gente, sem celular. Pega uma bacia, coloca os celulares todos dentro, bota em cima de um armário, alguma coisa. 15 minutos. Eu sei que vai dar uma ansiedade, né? Mas para um pouco, desacelera um pouco. Consiga enxergar os sinais de Deus em coisas simples e pequenas. Por fim, Deus, Ele se deixa encontrar. De maneira nenhuma Ele se esconde da gente. A presença dEle é tão real na nossa vida, que somos capazes de buscá-lo, que somos capazes de alcançá-lo. Deus se mostra de diversas formas. Mostra nos outros, na criação, na sua palavra. Ele se revela em todos os momentos. Só que, por conta das preocupações deste mundo, a gente passa direto. A gente não nota, a gente não sente. Desacelerar um pouquinho.
é se colocar aos pés do Senhor para escutar aquilo que Ele quer nos falar. E somente aí vamos encontrar o descanso para a nossa vida. Como a vida de Abraão muda, a nossa vida também muda quando nos encontramos com o Senhor.